E hoje nós vamos falar sobre a mente de Cristo, mas eu quero fazer alguns comentários antes disso. Vou falar de uma maneira diferente, uma maneira realmente diferente. Não precisa nem apagar a luz, que está excelente assim. Queria dizer para vocês o seguinte: eu também estou aqui aprendendo o que Deus está fazendo no meio dessa igreja. Eu estou aprendendo. Todos nós somos alunos da cabeça que é Cristo. Eu aprendo com Jesus. O Joade, por exemplo, todo mundo está aprendendo aqui. Ninguém é expert em nada disso aqui. Teologia. A gente começou a aula de teologia no Eurico Bergstein ontem. Que aula maravilhosa! Aí a Ângela pegou a aula ali e falou comigo: rapaz, que aula foi aquela? Meu Deus, porque você que está quebrantado. Quem está assim sensível, pega tudo, meu irmão. Pega a música aqui, Raquel cantando, que música bonita. Eu falei com o rapaz, Raquel está cantando muito. Não é, irmão. Se você bater para o ímpar aqui na igreja, Deus abençoa. Pode ter certeza. Vai ganhar os dois, eu não duvido nada. Para o ímpar, os dois ganham. Porque do jeito que está, Jesus do céu. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque Jesus é a cabeça e está sendo glorificado em tudo que é feito aqui. E nesse caso específico da administração, quando nós começamos, agora eu entendi o que Deus queria. Muitos dos amados, muitos de nós, como cristãos, quando chegamos no convívio com a igreja, nós ouvimos palavras muito ligadas ao mundo espiritual, do tipo assim: confie em Deus, o seu problema vai passar, Jesus vai lhe curar, ou então assim, cuidado para não pecar, coisas ligadas ao mundo espiritual. Só que no outro dia você acorda e você vai viver a vida comum. E aí tem a pessoa que não chegou, a conta da Coelba que está atrasada, não tem onde deixar o filho na escola, o filho está reprovado na matéria, brigou com o professor, com o coleguinha, e aí você tem problemas do mundo real. Você não tem dinheiro naquele dia, o dinheiro vai entrar amanhã, mas você vai ter que comprar, você tem que ir no mercadinho dizer que é fiado, aí depois, enfim, coisas do dia a dia. Ou então, um parente doente. Aí já complica tudo, porque você tem que mudar a sua agenda para fazer assistência. E a gente sabe que essas coisas do dia a dia, do mundo real, elas provocam reclamação, murmuração, maledicência, ingratidão, conflito, briga. Eles que provocam. Eu nunca vi ninguém chegar assim, irmãos, eu estava voltando, indo para a videira do trabalho, e encontrei ali a pombagira no meio da esquina da igreja ali, peguei a pombagira, falou: sai. Ele disse que não ia sair. Rapaz, foi uma tribulação para entrar na igreja, porque a pombagira não deixou. Ninguém tem conflito com o demônio, irmão. Ninguém tem conflito com tranca-rua, com Exu, nem nada disso. Seu conflito é com a coelba atrasada, com o filho que responde, com o marido que grita com você. É sempre assim. As coisas são do dia a dia. Então, quando nós começamos a entender a sabedoria de Deus, Deus quer destravar a sua vida nas coisas comuns. Uma das coisas que nós falamos, e aí a Ariane deu testemunho aqui sobre alguns acordos que ela fez, e de lá para cá ela vem postando assim: Níris, fiz mais um acordo, Níris, fiz mais um acordo, Níris, fiz mais um acordo. Tudo porque, num dia, nós falamos aqui, quer dizer, Deus falou aqui, no tema da justiça, de você fazer o que é certo. De lá para cá eu tenho recebido várias pessoas decidindo fazer o que é certo. O que é certo? O gerente do banco disse: vai fazer um contrato. Essa semana foi uma pessoa que me deu testemunho, quarta-feira, acho que foi terça, que foi fazer um convênio. Eu não vou dar dados, tá? Mas eu vou esconder as informações, só vou dar o milagre, não vou dar o santo, tá? Ou o santo ou o milagre, vou dar só o milagre. E estava inscrito em determinado trabalho e tinha que assinar um contrato. E todo mundo que assina um contrato naquela turma assina um contrato falso, para a empresa se prevenir de possíveis ações trabalhistas. E quando chegou na mão dessa irmã que está aqui presente, ela falou: não vou assinar de jeito nenhum. Já tinha passado essa macro aí. Não vou de jeito nenhum. Não vou, posso assinar isso. Não, mas é obrigado. O diretor, ele disse que todo mundo tem que assinar, e todo mundo está assinando. Que nada, é só pro forma. Não faço uma coisa que é falsa, eu não ponho minha assinatura no documento falso. Ah, não, então vou ter que levar na diretoria. E o fato é que aquele problema foi parar na diretoria, uma diretoria muito grande e poderosa, que eu não vou dizer o nome, senão você não sabe de tudo. O que estou falando? E o fato é que levou para lá e voltou. E aí, por que não vai fazer? Não, porque ela disse que não vai poder assinar um negócio. E olha o argumento dela: como é que você vai confiar em mim
depois que eu assinar um documento falso? Eu vou mexer com dinheiro e com coisas. Aí você não vai mais confiar em mim. Se eu posso roubar assinando, eu posso roubar documento, eu posso roubar dinheiro também. A pessoa olhou o argumento, a sabedoria de Deus. Foi lá, falou, e o diretor abriu. E esta pessoa é a única exceção de todos os empregados que está com o contrato correto, do jeito certo, e que não é um contrato fraudado. Olha só o que aconteceu. Essa é a única pessoa que o diretor sabe o nome e lembra dela. Tem 99, não sabe o nome de ninguém. Mas essa pessoa, ele sabe quem foi. E sabe o motivo pelo qual ela assinou corretamente? Por causa de ministrações que tocam nas coisas que têm a ver com o seu dia a dia. A questão do apego, quantas famílias têm dificuldade, as mães têm dificuldade, o filho já casou, mas tem dificuldade de soltar o filho. Quantos? 50%. 50%, irmão. É isso mesmo. Apego com o gato, apego com o cachorro. Já vi gente de luto por anos por causa de um cachorro que morreu. Eu já vi isso. Então, são coisas assim que acontecem que prendem a vida da pessoa, apego a filho, apego à mãe também. Tudo isso acontece, só que a vida é feita de fases. E o pior de tudo, apega a mãe, mas não apega ao marido. Apega ao pai, não apega à esposa. Então, é um apego errado. A Bíblia diz, apegar-se à sua mulher. Então, a gente falou de apego também. E a Bíblia fala claramente para se apegar à mulher, do sentido do casamento, mas não é idolatria. É um apego com reservas, porque Jesus é primeiro lugar. E a Bíblia fala para se apegar a Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus, apegar-se a Ele. É uma coisa difícil de falar. Teve pessoas, não foram muitos testemunhos que me foram dados. E depois sobre a morte. E quanta gente veio me dar testemunhos sobre a morte. Sobre coisas que a pessoa não tinha coragem de lidar. E são coisas mais do que óbvias na vida. Só que aí na hora vem o pânico. Pânico, porque tem medo da morte. Vai lidar com a enfermidade. Quando recebe um diagnóstico, toma um susto, toma um medo, que a morte, o problema da morte não foi resolvido. E aí o Senhor nos dá uma palavra para que a gente pegue o nosso coração e acalme, aquiete, para que você não tenha o que depois? Não tenha síndrome do pânico. Você não tenha transtorno de ansiedade. O Senhor te cura como? O Senhor te cura com a palavra. Então, a sabedoria de Deus significa a forma de viver segundo a palavra de Deus, de modo que a sua vida seja saudável. Porque depois você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, você está no campo missionário, por exemplo. Você vai fazer um trabalho no Joade. Tudo que você está fazendo, você está solto. Você está livre. Você está trabalhando, sabe por que está trabalhando. Por que você está naquele trabalho? Você está naquele trabalho como um missionário. Porque quem for enviado para outro lugar, é um missionário. Quem ficar também é. Você acha que Murilo é o quê no hospital? Murilo é um anjo de Deus ali no hospital. Ele está ali pregando a palavra. Irmãos, é impressionante, vou contar um testemunho, porque entre eu e ele a gente conhece. Olha só o que é a mão de Deus. Murilo deu um pulinho lá em casa para a gente fazer uma biblioteca. E ele olhou vários livros, eu peguei, esse livro você tem que comprar, pum, tirei foto. Esse livro você tem que comprar, pum, tirei foto. Esse livro você tem que comprar, pum, tirei. Aí mandei uns 10, 12 livros que era bom ele comprar, para ele montar a biblioteca dele, porque ele claramente tem uma vocação de ensino, claramente tem uma vocação, e o que é que acontece? Tem que começar a se preparar lentamente. Aí, ele chega um dia, 2 dias depois, Niles, acabei de ganhar esse livro, Gerald Bray, Teologia Histórica. Aí passou outro dia, Niles, acabei de ganhar mais outro livro. Aí eu falei, quem está lhe dando o livro, rapaz? Meus colegas médicos perguntaram se eu estava fazendo teologia, eu disse que sim. Todo mundo começou a comprar livro e me dar um monte de livro. Por que eles estão dando livro para ele? Porque perguntaram, está fazendo teologia, e por que deram um livro para ele? Porque existe uma missão que eles viram, e ele não pediu nada, ele não precisa pedir livro, ele compra o livro. Mas Deus começa a dizer, Ângela, seu lugar é aqui, porque eu te plantei aqui. Aí, André, seu lugar, você é aqui, porque eu te plantei aqui. Então, essas coisas que têm a ver com a vida, quando você vai trabalhar, você ganha sentido de propósito. Dias atrás, Erivelto, eu termino aqui com esse testemunho, ele chegou ali, estava no trabalho, na escola, e chega uma mãe. E ele começa a conversar com a mãe, porque tinha um caso envolvendo acho que o filho daquela pessoa.
Ele terminou aquela conversa, não vou detalhar assim tanta coisa, mas ele terminou aquela conversa, ele ministrando sobre horas conversando com aquela mulher, ministrando, porque tinha tido algum conhecimento dele com o filho dela, alguma coisa assim, e ele ministrando sobre aquela mulher, e vínculos assim próximos de conhecimento um com o outro, e ele ministrando. Quando terminou, ele, Nili, você não sabe o que eu vivi aqui agora, e contou aquelas tempão de horas ministrando. Ou seja, Erivelto está plantado em um lugar, Maiara está... Cada um que está no seu lugar faz com que a sua vida comum seja claramente dirigida por um Deus que está contigo no seu trabalho. Porque ser crente aqui nesse lugar, dizer que você tem fé aqui ou cantar aqui, todo mundo faz, irmão. Isso não é suficiente, porque a sua vida não é vivida aqui. Você vive no seu conflito, lá no seu trabalho. E você precisa de um Deus que lhe dê sabedoria para você lidar com o seu marido, com sua esposa, com seu filho, com a conta atrasada. É ali que você tem que ter fé. Vou dar um testemunho aqui que 2 pessoas vão saber esse testemunho. Então, vou falar logo no microfone. As 2 pessoas vão saber e vão entender. Dia desse, deu um curto-circuito. Aguinaldo sabe disso. Deu um curto-circuito lá em casa. E, determinada hora da noite, a bomba ligou e não desligou. E começou a derramar água em casa, mas ninguém viu, todo mundo dormindo. Quando eu acordo de manhã, aí eu abro o banheiro, que eu vou no banheiro, aí aquela... Eita, aqui está chovendo demais. Aí, né? Tirei água do joelho, fui embora, quando eu abri a porta da varanda, sol. Vuxi, está chovendo sol lá atrás. Irmãos, aí eu, que barulho é esse? Esse barulho não é de chuva, não. Quando eu abri a porta do meu quarto em cima, a casa estava completamente alagada. Desde lá, que isso deu um curto-circuito, encheu o tanque de cima, alagou. O ladrão não dava vencimento para aquilo ali, porque a bomba que joga água para cima é muito veloz e não dava vencimento. A água começou a sair pelo tanque, caiu por cima da laje e caiu e estavam todos os quartos inundados. O banheiro chovia pelo forro do banheiro, assim, chovia. E o pior, já tinha muito tempo, infiltrou pela laje, caiu por trás, por dentro da casa. Quando chega na cozinha, nosso móvel novo que a gente tinha comprado de cozinha, molhou todo de MDF. Aí eu olhei assim, aí subi, desliguei a bomba, falei para Fernanda, Fernanda, aí falei com ela, a gente deixa. Irmão, você precisa ver o caos. Tem um vídeo sobre isso aqui. É um caos. Eu até mandei para o presbitério. Aí Aguinaldo foi lá, salvou para variar. Aguinaldo salva todo mundo, né? Jesus e Aguinaldo. Aguinaldo foi lá, salvou, desfez o negócio lá, tudo era um curto-circuito. Aí eu digo, e agora? Como é que vai ser? Limpou a casa toda. O móvel, irmãos, nem tinha terminado de pagar. O móvel pifou todo, estourou tudo. 2 dias depois, inchou. Não foi todo, não, mas uma parte grande inchou. Olha só. Esse é o desafio que vocês têm. Bater o carro, o cachorro mordeu o vizinho, coisas do dia a dia. O meu caso foi alagou lá o negócio. Eu digo, meu Deus, o que eu faço agora? Parei assim, aí eu olhei, vamos agradecer. Aí a primeira coisa que fizemos, agradecer. Aí eu fiquei olhando no meu coração, se eu estava retado. Não estava bem. Digo, Deus tem alguma coisa nesse negócio. Aí agradecemos, oramos, agradecemos, falamos de novo. Rapaz, obrigado. Aí começamos a pensar nos motivos de agradecer. Pô, pelo menos eu tenho uma cozinha, né, para poder inchar. Né? Glória a Deus. Comecei a falar assim. Aí depois falei assim, graças a Deus que eu não estava viajando, porque se tivesse curto-circuito na minha viagem, aí já tinha estourado, era tudo. E graças a Deus que não era, que era um dia que Marinalva estava aqui. Aí comecei a juntar. Eita, rapaz, tinha mais de 20 motivos para agradecer. Terminou a gratidão. Aí eu falei, Senhor, qual é o teu propósito? Irmão, no dia, na semana da abertura do Juade. Eu digo, rapaz, essa batalha espiritual é demais. Tudo no pastor, pelo amor de Deus. Aí fiquei assim, né? Pensando e nada, e me consertaram. O tempo passou, chamei o rapaz, conserta esse material. O rapaz do Raimundinho e Fátima. Adeilton foi lá, pegou o móvel, levou na segunda-feira. Aí, quando chegou segunda-feira, ele levou. Ele disse, não, fique tranquilo, eu vou cobrar só o custo. Oh, maravilha. Fernanda, vamos agradecer também, só o custo. Aí, quando chegou segunda-feira agora, levou só o custo. 3.500, só o custo. Tá bom, tudo bem. É o custo, então foi o custo. O móvel foi mais que isso, mas o custo daquele modo, 3.500, beleza.
Como é que eu vou pagar? Aí eu falei com ele. Irmãos, isso não acontece. Mas eu vou contar para você. Como é que eu vou pagar isso aqui? Não, vou pagar. Tem que pagar. Deus jogou água no móvel, Deus vai providenciar o dinheiro para pagar o móvel. Aí, uma pessoa fez um voto a Deus. Uma pessoa fez um voto a Deus. E uma determinada hora me ligou e falou assim, me dá tua conta aí. Eu digo, o que foi? Me dá teu Pix aí. Eu digo, não entendi. Aí, pum, depositou uma parte. Sem saber de nada, essa história ela está sabendo agora. Essa pessoa está sabendo agora. Depositou um valor. Aí ontem, chegou uma pessoa lá em casa e falou, eu recebi uma oferta, mas eu não vou ficar só para mim, não, eu vou dividir com você. Eu digo, de jeito nenhum, a oferta para você. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Desse jeito. Aí chegou, deu. Irmãos, somando os dois valores, dá exatamente a prestação que eu paguei ontem. Eu depositei exatamente o valor. Parece que Deus queria dizer assim, eu vou molhar o móvel e vou dar o dinheiro para pagar o móvel molhado. Para você aprender que eu estou cuidando de tudo. O móvel foi consertado e eu não tirei um centavo, irmão. Que Deus é esse? As pessoas que fizeram isso, quero agradecer a vocês e dizer, eu não vou falar porque, claro, não devo, mas dizer que vocês honraram ao Senhor porque eu estou contando esse testemunho para vocês verem como é o mover do Senhor na nossa vida comum. E é isso que eu gostaria de que a gente abordasse nesses temas, quando a gente tivesse a sabedoria e a graça de Deus para lidar com essas coisas no dia a dia da vida comum. Amém? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu já tens recursos para nós. Tu já tens uma palavra de cura para aquela pedra de 7 milímetros que está no rim de Ariela e que vai sair em nome de Jesus. Tu tens palavra de cura para todo mundo aqui que veio à frente. Tu tens palavras, Senhor, não só de provisão, mas de paz e de bênção no lar de todos que estão aqui. Tu tens, Senhor, sobre cada pessoa uma palavra de bênção sobre sua profissão e o seu trabalho, de prosperidade, porque está em Cristo Jesus. Obrigado por isso. E que esta noite essas palavras vão entrando e deixando claro que o Senhor, cabeça da igreja, alimenta o corpo com aquilo que o corpo precisa. Alimenta esta noite, Senhor, com a palavra que a tua igreja precisa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou começar hoje, vou até onde dá e a gente para. Queridos, vou falar sobre a mente de Cristo. O texto de Colossenses 2, verso 3, diz que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros. Você estuda muito sobre sabedoria, sobre filosofia, você estuda, e você, quando não estuda, você fica admirando uma pessoa que sabe muito, mas você vai entender que isso não significa absolutamente nada no reino de Deus. Conhecimento, eu coloquei aí, é fruto de estudo, mas sabedoria é uma dádiva. Tiago, capítulo 1, verso 5, eu queria que a igreja lesse juntos agora, 1, 2, 3, vamos lá? E lhe será concedida. Se alguém tem falta de sabedoria, eu já falei a vocês que desde criança eu peço isso ao Senhor. Desde criança. Meu pai falou, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. E ele falava esse versículo para mim sempre. Está faltando sabedoria, meu filho? Peça a Deus. Eu comecei a orar, sempre orei, sempre pedindo, porque a sabedoria é uma dádiva que vem do Senhor. E eu vou ler com vocês aqui agora o texto de Provérbios 8, 22 a 36, é um texto longo. Quais são os personagens do diálogo? Tem duas personagens nesse diálogo. É um diálogo que a gente chama o banquete da sabedoria, em Provérbios 8, 22 em diante. Diz assim, está entre aspas, interessante que está entre aspas no original hebraico. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci.
Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me, as aspas, ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Meus queridos, esse texto aí, texto chamado O Banquete da Sabedoria, quando você vai ler aqui esse texto, você vai ver que ele começa dizendo: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Quem está falando essa frase? O Espírito Santo? Salomão? Quem é que está falando essa frase? Se você fosse dar um sujeito para essa frase, o Senhor me criou, quem é essa pessoa que está falando isso? Hein? A sabedoria. A sabedoria. Então, aqui você já tem um personagem aqui, que é a sabedoria que diz, me criou. Então, essa pessoa, a sabedoria, que está falando, por isso está entre aspas, ela coloca um outro sujeito presente nessa frase, que chama o Senhor. E quando você continua o texto, você vai ver, quando ele estabeleceu os céus, então ele está dizendo, ele quem? O Senhor. Então você tem duas personagens nesse texto. Um personagem, a sabedoria que está falando, e o Senhor, da qual a sabedoria está falando. Isso é tão forte que ele fala, antes dessa parte amarela aí, ele fala assim, quando marcou os limites dos alicerces, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. O que ele está querendo dizer com isso? Deus foi construir o mundo, Deus foi fazer o mundo, e a sabedoria que estava do lado dele, que emana do próprio Deus, era uma aluna do próprio Deus, estava ali palpitando e dando suas dicas, dando sua contribuição a cada das coisas que estavam sendo feitas. E o interessante que diz, e me alegrava continuamente com a sua presença. Ou seja, a sabedoria estava se alegrando com o mundo que ele criou. Quem criou o mundo foi Deus, não foi a sabedoria. A sabedoria é uma espécie de consultor de luxo de Deus, sendo que a sabedoria emana do próprio Deus. Então você observa, existe uma forma errada de você viver e existe uma forma certa de você viver. Existem várias formas erradas de você conceber casamento, conceber finanças, conceber educação de filhos, e existe a forma com a sabedoria. Quando você pede sabedoria a Deus, Ele te dá, porque Ele dá de graça, não cobra nada. Não precisa nem subir montanha para pedir. Vou subir no monte para orar. Não precisa. Ele dá de graça a você. Existe uma forma certa de administrar a empresa. Existe uma forma certa de contabilizar as coisas. Murilo está fazendo esse estudo teológico, eu falei, e são 1000 perguntas, e ele, quando começou o Joad ali, me chamou. As primeiras 40 perguntas são sobre legislação. É um negócio meio indigesto. Abrir um curso teológico com legislação é para expulsar o cara do curso teológico. Mas sabe o que foi que o Murilo falou? Me chamou aqui, no dia do Joad aqui, e falou, Niles, agora eu entendi o porquê que as igrejas não poderiam ter sido fechadas na pandemia. Nenhuma. Porque a legislação garante os templos abertos como um lugar de acolhimento em todo, segundo a Constituição. Mas aí começou a falar, agora eu entendi o que é a legalização da pessoa jurídica. Aí começou a falar das várias coisas que ele tinha aprendido ao ler e ao responder aquelas questões. Ou seja, tinha nada a ver
com teologia? Tinha tudo a ver com sabedoria. Ele foi estudar e teve um entendimento. A legislação pode ser furada, mas o entendimento não é furado. A sabedoria não é furada. A sabedoria, a luz que vem do Senhor. Então ele está pedindo que Deus conceda a ele sabedoria, e de repente o que ele tem? Ele tem um estudo, mas muita gente estuda, diz que saco. E como é que uma pessoa estuda, diz, rapaz, que coisa incrível. Porque essa sabedoria é uma dádiva do Senhor. Por isso, esse texto fala que Deus está criando e a sabedoria está do lado. Por isso eu digo, existe o jeito certo de fazer família, existe o jeito certo de fazer finanças, existe o jeito certo para tudo. O jeito certo é o jeito da sabedoria. Amém? Vamos continuar aqui. A sabedoria, portanto, é o princípio com base no qual Deus criou todas as coisas. A sabedoria aprendeu com Deus e se alegrou nas obras das suas mãos, é o que nós acabamos de ver. A sabedoria é originária em Deus. E a sabedoria premia os que acham, foi o que nós vemos. Aquele que me busca terá vida, mas aquele que se afasta de mim, ele ama a morte. Está escrito isso. Então, se você tem um jeito, eu e você temos um jeito, tem pelo menos dois jeitos de a gente viver. O jeito que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1. Alguém, você pode abrir comigo esse texto? Não está na tela? 1 Pedro 1, se Edlin conseguir colocar na tela, tudo bem. 1 Pedro 1, eu lembrei agora desse texto, que é um texto que você recebe de família. Vamos ver se ela coloca na tela aí. Verso 18. 1 Pedro 1, 18. Já que ela vai colocar na tela, então eu queria que você lesse para mim, capítulo 1, verso 18. Exatamente como está aí. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3, já? Por meio de coisas perecíveis, que vocês foram transmitida por seus antepassados. Ou, na outra tradução, diz assim, que vós recebeste dos vossos pais. Não foi por coisas perecíveis que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Você consegue colocar em NAA? É possível colocar? Olha aí, olha a versão da NAA. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. É estranho dizer isso. Só que existe uma frase de Platão, ele diz assim, não exija dos filhos não exija dos seus filhos algo que eles já são pessoas de outro tempo. Então você pode ensinar o caminho, mas eles vão ter que, para o tempo deles, aplicar o ensino. Ou seja, aquilo que foi na minha época, não é na época do meu filho. Meu filho pega o mesmo ensinamento, mas ele refaz para a época dele. Então, isso é verdade. E o texto diz, nós fomos resgatados da maneira inútil que recebemos. Então, existe uma vida que os seus pais viveram, que você não tem que viver, e existe uma vida que o seu impulso lhe ensina e que você também não tem que viver. Por exemplo, dormir até que horas? Até a hora que você quiser. Deixar a casa um lixo. Você casou, mas você não gosta de lavar roupa, não gosta de lavar louça, não gosta de limpar a casa. Esse tipo de vida não combina com a sua vida que você escolheu. Se você tem uma casa, se é solteiro, seja o que for, aquele tipo de vida de casado não é do jeito que você quer, nem do jeito que recebeu dos pais. É um jeito que você tem que aprender por si, segundo a sabedoria de Deus. É justamente isso que você precisa entender. Porque senão você vai ter uma fé perfeita e uma vida errada. Uma fé maravilhosa e uma cama bagunçada. Um serviço muito bom na Juade e uma cama horrorosa. E eu já estou falando de outro metafórico mesmo. Ou seja, você tem uma vida íntima com seu marido, com sua esposa, horrorosa. Vocês têm problemas sexuais sérios, mas está servindo no Juade. Ou seja, você tem uma vida díspare, uma vida desequilibrada. A sabedoria é justamente para trazer você para que a sua vida seja orientada, não a sua fé, a sua vida seja orientada. Isso é essencial. Vamos voltar para a nossa projeção. Já coloca aí. Pronto. Então, aqui, o que diferencia um homem sem a sabedoria de Deus e um homem com a sabedoria de Deus? Aí você
Isso tudo são ensinos, queridos, que a gente suspendeu um pouquinho a régua para falar uma coisa um pouco mais profunda, já nesse tema sobre sabedoria. O que diferencia? É a existência do fator espiritual, é a existência da chamada mente de Cristo. O que significa isso? O homem, o espírito do homem, daquele homem comum, quando ele não nasceu de novo, o espírito dele está morto, ou seja, ele tem alma, ele tem a sarquis, que é a carne, ele tem a sarquis, psique, então ele tem essas duas coisas, mas ele não tem o pneuma, e nem tem o Espírito Santo. Ele então tem dois elementos, a alma e o corpo. Só que o corpo são os instintos. Se o camarada foi viciado em drogas, aquele instinto pega ele, porque tem um metabolismo que foi alterado. Dias atrás, um pastor me procurou e me descarregou. Bateu, falou um bocado de coisa, e aí se afastou. Passados, e eu fiz uma... Deixa eu ver se eu posso falar isso. Não, isso não vou falar, não. Aí, depois de passados 6 meses, hoje ele entra ali e pergunta assim, Niles, está chateado comigo ainda? Eu falei, de quê? Não, da última coisa que a gente falou. Ele disse, rapaz, eu não durmo um dia. Eu não durmo um dia de noite. Eu não perco uma noite, falei assim, não perco uma noite com nenhum aborrecimento. O aborrecimento vai até a noite e ele se encerra ali. Não existe isso. Aí ele fez, pai, desculpe mais uma vez por tudo que eu lhe falei. Foi um momento de desatino. Só que aquele bendito irmão, abençoado, amado, pastor realmente qualificado, ele teve uma experiência com entorpecente na infância. Então, de repente, aquele metabolismo volta e o sujeito ataca tudo e quebra tudo. Quem não nasceu de novo, tem isso forte. Começa a esquentar o sangue, começa a subir aqui, o cara faz o quê? Não tem o Espírito Santo, ele se entrega aquilo e se entrega mesmo. Se for bebida, é bebida. Se for sexo, sexo. Se for droga, é droga. Se for briga, é briga. Mas se for para falar as coisas e ofender, é ofender. Então, a verdade é que um homem que está com o espírito morto, ele não tem esse espírito vivo que pode fazer alguma coisa na vida dele. Por isso, 2 Coríntios 4:4 diz o quê? O Deus cegou o entendimento. Ele não tem entendimento. Como é que ele vai ter sabedoria, irmão? Se ele não tem entendimento, que o Satanás cegou o entendimento dele. Por isso é tão importante você compreender esses princípios espirituais para você resolver os problemas que são do seu dia a dia. Quando você vai dialogar, tem uma briga, você, marido, mulher, você tem que resolver aquilo com a sabedoria que vem de Deus. E essas coisas é todo dia, irmãos. Isso não são coisas de exceção. Uma pessoa faz, não, todo dia você tem que resolver uma demanda. As demandas comuns do dia a dia. E é a sabedoria de Deus que vem pelo Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a fazer isso. Por exemplo, Mateus capítulo 6, 22, 23, diz assim, a candeia do corpo são os olhos. Olha só, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, pode ler o resto, quão grandes, mas tem luz. A luz que em ti há, então tem luz. Mas a luz é trevas. Tem fé, mas não significa nada. A fé vira trevas. Então, você observa, precisa algo a mais. Precisa algo a mais. É essa graça de Deus que você para e fala, eu vou fazer o que é certo. Eu já várias vezes falei com vocês que quando me sobe uma raiva, quando acontece uma coisa, uma circunstância, que eu tenho aquele descontrole metabólico, sobe um... Eu já falei várias vezes, eu calo a boca e o diabo não tira aqui. Vou dizer assim, nem um glória a Deus. Nem um glória a Deus. Porque se eu der um glória a Deus errado, vai sair um, né? Então, não sai nada. Até que o Espírito Santo tem um controle. E eu não peco. Porque eu não vai até de noite, meia horinha, você já está tranquilo, sai, faz alguma coisa. Ou então para e fala assim, isso não é real. Isso que eu estou sentindo não é real. É só o que eu estou sentindo. Daqui a pouco, para tudo aquilo ali. Isso é real. Porque a luz que em mim há não é trevas, a luz que em mim há é luz. Então eu paro para dizer, não, em nome de Jesus, o Espírito Santo já me avisou essas coisas. Porque senão, a luz que em mim há serão o quê? Trevas. O homem que está morto espiritualmente só pode ter flashes, só pode ter LEDs de iluminação, de sabedoria divina. Eu vou andar um pouquinho e parar.
Atos 17, 27 diz o quê? Você pode ler para mim? Deus, tateando, pudesse encontrá-lo. Não esteja longe de cada um de nós. Também está escrito isso em Atos 14, 17. Contudo, não ficou sem testemunho. Ou seja, você vai assistir Pablo Marçal, vai ter uma verdade. Você vai assistir, Paulo Vieira, vai ter uma verdade. Você vai assistir isso aqui, vai ter uma verdade. Uma verdade. São flashes, mas não é a sabedoria de Deus. São flashes, são LEDs, mas não é a sabedoria de Deus. Você tem que olhar aquilo ali, parar e dizer, pera, calma. Aí Dani está lá fazendo psicologia. Aí, se a gente fosse alienado, dizer assim, Dani, não faça psicologia, porque você sabe como é que hoje os cursos de psicologia. Ao contrário, vá lá e faça e enfrente tudo. E vocês viram o testemunho que ela deu aqui. Ela tem que analisar aquilo ali, comparar com a sabedoria, isso aqui é falso, e ver o que vai fazer. Ela tem que enfrentar. Isso aí vai ter que ser colocado em xeque, porque a sabedoria divina é a régua. Mas existem verdades, sim, na psicologia. Claro que existem. São LEDs, são luzes, são iluminações. Veja alguns LEDs. Vamos ver alguns LEDs. Você consegue ler o que está na esquerda ali? Consegue ler? Consiste a sua própria alma. Platão também disse, do lado direito, o quê? Primeiro passo. Vamos lá. Essas pessoas que disseram com palavras de sabedoria. É um LED. Não vou dizer que tem na Bíblia, não tem na Bíblia. Mas você lê um negócio desse e fala assim, meu querido, você não quer começar? Platão também disse assim, você começa, você já deu metade do caminho. Ele falou assim, você começou, você já deu metade do caminho. Porque metade é começar. Claro que na geometria, na matemática não seria, mas ele disse, você começou, já deu metade. É uma sabedoria. Mas quantas vezes você vê pessoas passivas e não tomam atitude, por exemplo, de estudar, de começar a fazer um curso? Quantas pessoas adiam as decisões, leitura de livro, não faz aquilo que tem que fazer? Platão chega e diz assim, quer mover o mundo? Não, ganhar o mundo para Jesus. Você arrumou sua cama hoje? Não. Quem tu vai ganhar o mundo para Jesus? Coisa nenhuma, vai arrumar tua cama. Então, é lógico que essa sabedoria ela tem um sentido, mas não é Bíblia. Por isso que eu estou colocando ela aqui, para você compreender onde é que isso vai. Pode ler para mim isso aí? É a maior das vitórias. Você vai lendo essas coisas, você vai dizer que interessante. Mas aí você vai para a Bíblia. Aí já não é LED. Aí é um holofote de Deus falando o quê? A palavra de Deus vem e diz o quê? 1, 2, 3, vamos ler? Paciente, mais vale do que conquistar uma cidade. Aí você conhece a sabedoria de Deus e você volta e vai ler Platão. Você faz o quê? Rapaz, o cara captou mesmo. E você começa a perceber que existe sim conselhos em que você pode seguir em um coaching. Existem conselhos, orientações que você vai seguir, mas você nunca vai considerar aquilo um norte para a tua vida, embora que sejam verdades que aparecem. Por exemplo, essa verdade aí, também de Sócrates. Você pode ler para mim? 1, 2, 3. Neste mundo é ser a pessoa. Raciocina aí, pensa comigo. Você finge ser um vencedor? Eu finjo ser uma pessoa disciplinada. Então, que tal começar a ser uma pessoa disciplinada? Eu finjo ser uma pessoa que não tenho tristeza, eu sou uma pessoa alegre. Que tal fingir ser alegre? Não. Você já finge ser alegre, então comece a ser alegre. É interessante isso, né? É interessante. Será que isso tem base na Bíblia? Será que isso traz algo para você? Porque isso aí não tem poder nenhum. É um LED, vem e você esquece, antes de sair da videira, já esqueceu. Porque não tem o poder de Deus, porque Deus não se move com essas coisas. Mas, quando você admite a ignorância, você está abrindo a porta da sabedoria. Mas olha o que diz o texto de Provérbios 21, 23. Pode ler aí? Guarda a sua alma das angústias. Quanta gente estragando a sua vida com a boca. O que diz esse provérbio de Platão aí? O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. Interessante, né? O tolo porque tem que dizer uma coisa. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver esse texto que eu acabei de dizer. O que guarda a boca, guarda a sua alma das angústias. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há
para um tolo do que para ele. Então pegue só esse ponto aí que eu vou encerrar essa noite. Pegue esse ponto aí. Irmãos, uma das coisas que a igreja, até Fabrício colocou um videozinho muito legal, ele falando que a igreja é uma escola, é a melhor escola do mundo, porque aqui você aprende tudo, você aprende, por exemplo, ele falou, você aprende bateria, tem alguém que quer lhe ensinar, tem bateria, aula de graça. Você quer aprender a cantar, aqui, por exemplo, especificamente, a turma está vindo aqui para cantar, tem um professor, e tem alguém querendo ensinar, e tem alguém feliz quando você canta bem. Ou seja, tudo é favorável. E quer ver? Você aprende a liderar na igreja e não lhe cobram nada por isso. Sim ou não? E eu estou dizendo várias palavras e orientações e conselhos que também não se cobra nada e que é fundamental para a sua vida. Essa palavra de conselho é de quê? Vem de onde? Da sabedoria do próprio Deus, portanto, esquece eu, é Deus te orientando e te formando para fazer de você um bom líder. É exatamente assim que Deus faz. E especificamente, sobre essa questão de falar. Meus amados, eu encerro essa noite comentando sobre esse versículo. Olha que aqui tinha mais coisas desses camaradas aí, mas eu não vou entrar, vou encerrar aqui, porque eu gosto de cumprir o horário. Observa bem, no nosso ambiente, nós temos envolvimento de muitas pessoas de vários níveis de maturidade espiritual e emocional. Pessoas com mais tempo de fé, pessoas com menos tempo de fé. As pessoas com mais tempo de fé, supõe-se que são pessoas que são mais sábias. Elas já viram algumas coisas, mas elas também têm sabedoria. Então, as pessoas que não têm tanto tempo de fé, elas são pessoas mais curiosas. Não estou generalizando, não, mas estou falando. São curiosas e se assustam mais facilmente. Então, quando ouve falar que fulano de tal estava assim, assim, assado, ele, então, faz uma crítica construtiva. Meu Deus, você viu que a crítica construtiva, né? Crítica construtiva é aquela que você faz. Crítica destrutiva é a que o outro faz, né? Então, você faz a crítica construtiva e você vai comentar aquilo ali. Irmãos, maior esperança a um tolo do que para aquele que é precipitado no falar. Meus irmãos, uma coisa que a gente tem que conviver com a igreja é o tamanho da língua de quem está chegando. O pior não é isso, é conviver com o tamanho da língua de quem já está aqui há muito tempo. Não estou dando queimada em ninguém, estou dando direta e indireta a ninguém. Estou falando que a palavra de Deus diz que você tem que ter cuidado no falar. Agora, quem vai vigiar as tuas palavras? Fala para mim. O líder? O presbitério? Está de brincadeira. Quem vai vigiar as tuas palavras? Você mesmo, cidadão. É você mesmo, cidadã. Por isso, você vai ter que incorporar nos seus hábitos, incorporar, dar um passo atrás antes de falar de alguém. Porque, meu irmão, ditado que todo mundo conhece, se alguém chega para falar, se alguém chega para você falando de alguém, ele vai falar de você para outra pessoa. Se está falando para você, é porque vai falar de você para o outro. É nessa hora que você vê que a igreja vai curar esses vícios. Irmãos, isso não é só falta de educação, é falta de sabedoria. E tem uma palavrinha ali no versículo, maior a esperança há para o quê? Um tolo. A pessoa não chegou nem a ser tolo ainda. O fofoqueiro não é nem tolo, porque para ser tolo tem que melhorar. Maior esperança há. Aí você, na sua casa, aquela conexão, todo mundo se reúne na conexão e começa a falar. O que é que tem? Como é que resolve esse problema? Irmãos, a igreja é um lugar para educar os mal educados. Isso aí. Como é que se educa mal educado? Meu irmão, não faça isso. Não precisa gritar. Mas tem que dizer, meu irmão, não faça isso. Não fale o que você não sabe. Por exemplo, dias atrás, eu coloquei no Ágape a saída de uma irmã da igreja, uma família inteira da igreja. Coloquei no Ágape, né? Coloquei lá no Ágape, escrevi, né? Então, tal, não sei o que, tal. A Fernanda foi lá, falou com a pessoa disse, não quero. Lamentavelmente, colocamos lá, saiu da igreja. Hoje uma pessoa procurou Fernanda e disse, não vou mais congregar hoje. Pronto, acabei, beleza, saiu. Tem muita gente que fica inquieta com esse negócio. Quem foi?
Se você falou quem foi agora, não vai dormir hoje, tá? Receba essa mão. Tem assim na hora. Aquela agonia. O que é isso, irmão? Falta de treinamento na sabedoria. É claro que é falta de sabedoria. Mas eu nem vou pela sabedoria. É falta de treinamento de sabedoria. Você nem buscou. Por quê? Porque você gosta de novidade. Se você gosta de novidade, você ainda precisa ser promovido a tolo. Você ainda precisa ser promovido a tolo, que nem tolo é. Está entendendo a história? Ou então, as histórias que a gente ouve, irmãos, a gente ouve um monte de história. E daí? Quando a história é pública, a gente faz o quê? A gente tem que dosar que tipo de esclarecimento tem que se dar. Quando a história é privada, uma história de uma pessoa, por que é que tem que se levar a público? Claro que não tem que levar, mas alguém fica sabendo, e porque não é tolo ainda, vai ser um dia, vai falar. Tu está entendendo que história? Então, essas coisas, você não vai aprender em colégio, nem em casa tu não aprende isso. Porque quando eu terminei um dia a fofoca na minha casa, foi porque eu era o fofoqueiro. Eu chegava da igreja e eu criticava a pregação de todo pregador. Eu, anos a fio. Quando meus filhos já estavam adolescente grande, eu me toquei que eu era fofoqueiro. Ninguém me falou. Não era fofoqueiro, era crítico. A palavra não é fofoqueiro, é crítico. Eu era crítico. Eu sentei na mesa da cozinha e falei, pessoal, quero me arrepender aqui agora. Lembra, Fernando? Eu quero me arrepender, porque eu tenho sido crítico. Toda vez que a gente volta do culto, aquele irmão desafinou, a banda tocou demais, a pregação esticou demais, e toca a língua em cima do culto. Aí eu parei com todo mundo, conversei e falei assim, a partir de hoje eu não quero mais uma crítica sobre aquilo que é apresentado lá na igreja. Aquilo que é apresentado a Deus, o culto não é para mim. E nunca mais nós criticamos nada do que acontece aqui. Porque todo lugar, inclusive hoje, qualquer coisa você tem uma crítica para fazer. Mas na hora que você abre a boca, você peca. Porque se você pensar, não tem problema nenhum. Mas na hora que você abriu a boca, falou com o seu irmão, você cometeu uma insensatez. Então, o que eu estou falando com muita tranquilidade não é nenhuma repreensão, não. Eu estou falando no ensino e colocando a minha vida aqui em cima disso. Porque é tudo um aprendizado, porque senão o que vai acontecer? Você canta muito bonito, e com a mesma língua que a Bíblia diz em Tiago 3, que honra a Deus, desonra os homens. Ih, rapaz, só enjoado aqui agora. Meu Deus do céu, só se fala enjoado, não aguento mais esse grito, negócio de entendido. Eu já estou com o saco cheio de entender esses negócios. Rapaz, só tem criança aqui agora, rapaz, um domingo de... Vai ser assim. Um vai criticar o joelho, outro vai criticar não sei o quê, outro vai criticar o louvor, e você fala, e à medida que fala, peca. E à medida que peca, a sabedoria vai embora. Mas canta, está entendendo? Então, isso aí, queridos, é uma palavra de ensino, eu estou encerrando aqui agora, para que você comece a compreender que Deus quer tratar as suas finanças, a sua cama, a sua mesa, a sua roupa, a sua língua, essas coisas, e não é tratando na porrada, não, é tratando no ensino. E eu estou colocando pessoas como Platão aqui para falar para você, e para te dar um upgrade em Platão, e dizer, não, Platão nada, nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Platão não tem poder, mas a palavra de Deus vai te ajudar a você controlar a sua língua em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento?